Olá, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vinda. Eu estrearei meu canal Instituto Cláudia Aguiar com a leitura do livro O Milagre da Manhã. Eu estou fazendo live às 6h29 todos os dias para quem quer acompanhar ao vivo. E quem quer depois assistir mais uma vez para aprender, porque tem muitas pérolas aqui dentro, gente. Esse foi um livro que mudou muitos hábitos meus e acredito que vai mudar muitos hábitos seus também. E se você conhecer pessoas que possam estar se beneficiando com esse livro, à medida que você for lendo e fizer sentido para você, compartilhe esse canal com outras pessoas, porque de repente pode estar acontecendo com pessoas o que aconteceu com Harold, que é o autor do livro, que ele estava numa depressão em cima de uma cama e depois de um conselho de um amigo para ele dar uma caminhada, eu já estou dando spoiler aqui, ele saiu dessa depressão e hoje esse livro é best-seller. Então, vale a pena. E eu sou uma prova viva de que os salvadores de vida, que ele chama no livro, funcionam. Porque todos os dias eu acordo antes das 8 horas da manhã, que é a proposta do livro, e faço as minhas rotinas matinais saudáveis. E literalmente transformou a minha vida. Então, espero que ele impacte na sua vida como impactou na minha. Então, hoje eu vou fazer a leitura da introdução. No início do livro tem uns depoimentos de algumas pessoas, mas eu não vou ler o depoimento para não ficar longo. E até aconselho que você compre esse livro, porque o Raul, ele parte do faturamento do livro, ele reverte para uma instituição de caridade. Então, você também vai estar contribuindo com essa obra dele, né? Vale a pena. Então, eu vou ler a introdução. E vou dividir a introdução, acho que em 2 ou 3 partes, porque a introdução também é um pouco longa, para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Então, vamos à leitura. Minha história e por que a sua história é a que importa. Dia 3 de dezembro de 1999. A vida era boa. Não, era ótima. Aos 20 anos de idade, meu primeiro ano de faculdade estava terminando. Eu havia passado os últimos 18 meses me tornando um dos representantes de vendas mais produtivos de uma empresa de marketing avaliada em 200 milhões de dólares. Quebrando recordes dentro dessa empresa e ganhando mais dinheiro do que jamais imaginara estar naquela idade. Era apaixonado pela minha namorada, tinha uma família que me apoiava e os melhores amigos que um cara podia pedir. Eu era verdadeiramente abençoado. Seria possível dizer que eu me encontrava no topo do mundo. Não havia a menor possibilidade de eu saber que aquela seria a noite em que meu mundo acabaria. 23 horas e 32 minutos, dirigindo a 112 km por hora na Autoestrada 99. Tínhamos saído de um restaurante e nos despedido de nossos amigos. Agora éramos apenas nós dois. Minha namorada, cansada dos eventos da noite, cochilava no banco do passageiro. Eu não. Eu estava totalmente desperto. Olhos grudados na estrada, balançando o dedo no ar com uma batuta enquanto regia silenciosamente as melodias de Tchaikovsky. Ainda em estado de euforia pela agitação daquela noite, o sono era a coisa mais distante da minha mente. Disparando pela autoestrada a 112 km por hora no meu Ford Mustang branco novinho em folha, apenas 2 horas haviam se passado desde que eu fizera o melhor discurso da minha vida.
Eu havia sido ovacionado de pé pela primeira vez e estava exultante. Na verdade, eu queria desesperadamente gritar meus sentimentos de gratidão para qualquer um que me escutasse. Mas minha namorada dormia, portanto, não seria possível falar para ela. Considerei ligar para meus pais, mas era tarde. Eles poderiam já estar na cama. Eu deveria ter ligado, mas não tinha como saber que aquele momento seria minha última oportunidade de falar com meus pais ou qualquer pessoa durante um bom tempo. Uma realidade inimaginável. Não me lembro de ter visto os faróis de uma enorme picape Chevrolet vindo na minha direção. Mas eles estavam. Em um simples instante do destino perverso, a enorme picape Chevy, rodando a aproximadamente 130 km por hora, colidiu em cheio com meu pequeno e incomparável menor Mustang. Os segundos seguintes passaram em câmera lenta. As elevantes melodias de Tchaikovsky embalando nossa terrível dança. As estruturas de metal dos dois veículos se chocaram, guinchando enquanto se retorciam e quebravam. Os airbags do Mustang inflaram com forças suficiente para nos deixar inconscientes. Meu cérebro, ainda viajando a 112 km por hora, chocou-se contra a parte dianteira do meu crânio, destruindo boa parte do tecido cerebral vital que formava meu lombo frontal. Com o impacto, a traseira do Mustang foi empurrada para a faixa à minha direita, transformando a porta do lado do motorista em um alvo inevitável para o carro que vinha atrás de mim. E um Saturn Sedan, conduzido por um jovem de 16 anos, colidiu com minha porta a mais de 100 km por hora. A porta foi amassada contra o lado esquerdo do meu corpo. A estrutura de metal do teto cedeu sobre minha cabeça, abrindo um corte em meu crânio e quase decepando minha orelha esquerda. Esse aqui, gente, é a parte assim mais, vamos dizer assim, mais chocante do livro. Mas vale a pena, porque daqui vai sair muitas pérolas, viu? Esteja com a mente aberta, pegue papel e caneta e vamos aos ensinamentos. Os ossos da minha órbita ocular esquerda foram esmagalhados, deixando o meu globo ocular perigosamente sem sustentação. Meu braço esquerdo foi quebrado, rompendo o nervo radial no antebraço e esmigalhado o cotovelo, enquanto meu húmero perfurou a pele atrás do bíceps. Eu acho até interessante os detalhes que ele fala do acidente. Minha pelvis recebeu a impossível tarefa de separar a dianteira do Saturn do console central do meu carro e fracassou. Ela sofreu fraturas em 3 lugares diferentes. Finalmente, meu fêmur, o maior osso do corpo humano, partiu-se ao meio e uma extremidade perfurou a pele da coxa e fez um buraco na calça preta que eu usava. Havia sangue por toda parte. Meu corpo estava destruído. Meu cérebro permanentemente danificado. Incapaz de suportar a imensa dor física, meu corpo se desligou. Minha pressão sanguínea despencou e tudo ficou preto enquanto eu mergulhava no coma. Você só vive 2 vezes? O que aconteceu depois não foi nada menos do que incrível, o que muitos chamaram de milagre. As equipes de resgate chegaram e, usando suas ferramentas, os bombeiros removeram meu corpo ensanguentado dos destroços.
Nesse momento, eu sangrei ainda mais. Meu coração parou de bater e parei de respirar. Clinicamente, eu estava morto. Os paramédicos me colocaram imediatamente no helicóptero de resgate e trabalharam com determinação para salvar minha vida. Depois de 6 minutos, tiveram sucesso. Meu coração começou a bater de novo. Eu respirava oxigênio limpo. Felizmente, estava vivo. Passei 6 dias em coma e despertei com a notícia de que poderia nunca mais voltar a andar. Depois de 7 semanas desafiadoras de recuperação, restabilização no hospital, aprendendo a caminhar de novo, recebi alta aos cuidados dos meus pais, de volta ao mundo real. Com 11 ossos fraturados, danos cerebrais permanentes e uma agora ex-namorada que terminara comigo no hospital, a vida como eu conhecia jamais seria a mesma. Acredite ou não, isso acabaria sendo uma coisa boa. Agora vamos aos ensinamentos. Apesar de não ter sido fácil aceitar a minha nova realidade e de haver momentos em que eu não conseguia evitar me perguntar por que isso aconteceu comigo, precisei assumir a responsabilidade de retomar o controle da minha vida. Em vez de reclamar de como as coisas deveriam ser, decidi aceitá-las como eram. Parei de investir energia em desejar que minha vida fosse diferente. Olha, parou de focar no que não tinha controle, né? No passado. Em desejar que coisas ruins não tivessem acontecido comigo. E, em vez disso, me concentrei 100% em fazer o melhor com o que eu tinha. Como eu não podia mudar o passado, investi energia em seguir em frente. Dediquei minha vida a atingir meu potencial e a conquistar meus sonhos para descobrir como dar aos outros o poder de fazer o mesmo. Ou seja, em vez dele focar no problema, fazer de vítima e coitadinho, ele passou a focar 100% no que ele poderia fazer de melhor para sair daquela situação. É um grande ensinamento, né? E como resultado de escolher ser genuinamente grato por tudo o que eu possuía, aceitando incondicionalmente tudo o que eu tinha e aceitando total responsabilidade por criar tudo o que eu queria, esse devastador acidente de carro terminou se tornando uma das melhores coisas que já aconteceram comigo, baseado em minha crença de que tudo acontece por um motivo, mas que é nossa responsabilidade escolher os motivos mais capacitantes para os desafios, eventos e circunstâncias de nossas existências. Usei meu acidente para produzir um retorno triunfante. Não é maravilhoso? Aí aqui ele vai fazer uma retrospectiva de 2000 até o momento atual do livro, né? Ano 2000. Um ano que começa comigo deitado em uma cama de hospital. Quebrado, mas não derrotado. Termina de modo muito diferente. Apesar de não ter um carro, muito menos uma memória de curto prazo, que foi a sequela dele, né, do acidente. Ele ficou com a memória de curto prazo, sem memória de curto prazo. Equipado com todas as desculpas do mundo para ficar sentado em casa e sentir pena de mim mesmo,
retornei ao meu posto de venda na Cútico. Cútico é a empresa que ele foi homenageado por melhor vendedor na época, né, do acidente. Tive o melhor ano de minha carreira e terminei em 6º lugar na companhia, entre mais de 60 mil representantes de vendas ativos. Tudo isso enquanto ainda me recuperava, física, mental, emocional e financeiramente do meu acidente. 2001. Tendo aprendido algumas lições de vidas inevitáveis com a minha experiência, chegar a hora de transformar minha adversidade em inspiração e capacitação para outras pessoas. Comecei a dar palestras e a compartilhar minha história em escolas de ensino médio e faculdade. As reações de alunos e professores foram esmagadoramente positivas e eu embarquei na missão de criar impacto nos jovens. Ou seja, em vez de ele ficar se sentindo coitadinho em cima de uma cama com as suas dificuldades, ele passou a querer se tornar e se tornou um dos melhores vendedores na época, entre os primeiros lugares em vendas, e foi dar palestra motivacional para impactar a vida de outras pessoas. Então veja que lição de vida. 2002. Meu bom amigo John Berghoff me encorajou a escrever um livro sobre meu acidente para inspirar mais os outros. Portanto, arregacei as mangas. Tão rápido quanto comecei, parei. Não sou um escritor. Redação no ensino médio já era bastante desafiadora. O que dizer de um livro? Depois de diversas tentativas, que sempre terminavam comigo olhando para a tela do computador, frustrado, não parecia haver um livro no futuro. Contudo, terminei no top 10 da Cútico pelo 2º ano consecutivo, ou seja, em 2002, ele ainda estava entre os primeiros lugares de vendas na empresa dele. 2004, para experimentar meu desempenho em liderança, aceitei ser gerente de vendas no escritório de Sacramento da empresa, da Cútico. Nossa equipe terminou em 1º lugar na companhia e quebrou o recorde anual histórico. Naquele outono, também atingi meu marco mais alto de vendas pessoal e fui incluído no Hall da Fama da empresa. Sentindo que conquistara tudo o que queria na Cútico, estava na hora de seguir meu sonho de me profissionalizar como um palestrante motivacional. Eu até poderia escrever aquele livro que não saía da minha cabeça nos últimos 2 anos. Também conheci Úrsula. Éramos inseparáveis e eu tinha a sensação de que ela poderia ser a pessoa certa. Fevereiro de 2005. Sentado na plateia do que pretendia que fosse minha última conferência na Cútico, cheguei a uma percepção dolorosa. Eu jamais atingira meu potencial. Com certeza eu ganhara alguns prêmios e quebrara alguns recordes de vendas, mas observando da minha cadeira, enquanto os 2 funcionários com melhor desempenho recebiam o maior prêmio anual que a Cútico oferecia, o cobiçado Rolex, me dei conta de que jamais me comprometera totalmente. Pelo menos não por um ano inteiro. Eu não seria capaz de viver comigo mesmo se deixasse a companhia antes de atingir meu potencial. Assim, precisava me dedicar por mais um ano, mas dessa vez precisaria dar tudo de mim.
Ou seja, ele ia ser ali a despedida dele para ele passar a transição de carreira para palestrante motivacional, mas na plateia, quando os amigos receberam o Rolex, que é um relógio caríssimo, que é almejado por muitas pessoas, ele percebeu que não tinha dado tudo de si e resolveu ficar mais um ano na empresa para alcançar esse objetivo. Veja que lição de determinação, gente. Então, espero que esse livro esteja também fazendo você abrir a mente, expandir a mente, para ver quanto potencial você ainda tem. Eu vou concluir aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e vou seguir a introdução no próximo vídeo. Até lá!